Olá, espero que estejam todos bem. Hoje aqui temos uma visita mais do que especial, de maneira online, né? A gente vai entrevistar o professor de lá do CEPI, Dr. Dorival Brandão de Andrade, né? O Múcio Alexandre, professor de História. Primeiramente, quero apresentar, né, me apresentar. Meu nome é Wesley Pereira da Silva, junto com minha colega Alana Marques, fazemos parte do curso de licenciatura em História pela Universidade Estadual de Goiás, com polo em São Miguel do Araguaia, Goiás. Estamos aqui para fazer uma apresentação, né, sobre o projeto de extensão experienciando os saberes, a vivência do conhecimento científico, que é coordenado pelo professor e doutor Matheus Ório, e também tem como colaboradora a professora doutora Patrícia de Araújo. E estamos aqui para falar um pouco sobre a importância dos filmes, né, da utilização dos filmes em sala de aula. E mais uma vez falando, né? Estamos aqui vamos entrevistar o professor Múcio Alexandre, que é de lá do CEPI Dr. Dorival Brandão de Andrade, né? Professor desde 2019, e é um prazer muito grande, professor, estar aqui, né, fazendo essa entrevista, e eu tenho certeza que é de grande valia, grande valia para o nosso curso. Valeu, obrigado pela oportunidade e vamos lá. Vamos lá. O professor, primeiramente, para a gente ficar mais direcionado, a gente queria saber um pouco sobre a sua vida acadêmica e profissional. Sim. Se eu puder falar. Então, eu me formei, finalizei o curso de História em 2018, na UEG também, Polo Porangatu, e logo que eu, né, concluí a graduação, teve uma oportunidade de ingressar na educação e me mudei para São Miguel e comecei desde então, de janeiro, né, 21 de janeiro, e desde então eu venho trabalhando a disciplina, assim, intercalando dentro das ciências humanas, história e algumas vezes sociologia, mas sempre dentro da minha formação, que é história. No momento, eu estou concluindo uma pós-graduação em antropologia cultural, antropologia brasileira. Ela é bem específica. Agora não, eu vou me perdoar, depois eu posso passar para você qual que é o nome da instituição, porque agora de cabeça não vou lembrar. E basicamente, né, essa é a minha breve vida acadêmica, né, a minha carreira acadêmica aí, mas a gente tem pretensões aí de avançar, né, ali mais pós-graduações, mestrado, doutorado, enfim, sempre com o intuito ali, né, de crescer cada vez mais. O intuito sempre é a construção do conhecimento, basicamente. Ótimo, professor. Muito obrigado. Múcio, Oi. agora que você já se apresentou um pouco, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a apresentação da sua vida acadêmica, como você já disse, né? Sim. E sobre as suas maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos nas disciplinas de história, de cada turma do ensino médio, as individualidades de cada dificuldade que você enfrenta. Olha, uma coisa que a gente nota de uns tempos para cá, e é uma perspectiva que vem piorando, né? A cada ano vem piorando, principalmente quando a gente tem contato com as turmas dos primeiros anos. Evidentemente, a gente percebe que é uma dificuldade também nos alunos do segundo e do terceiro ano. Mas chama a atenção quando a gente vê o aluno do terceiro ano tendo essa dificuldade, que é a falta do estímulo à leitura. Uma coisa que eu sempre comento, né, nas minhas aulas, ali no CEPI, nas escolas de tempo integral, ela tem dentro da grade curricular, a gente possui umas aulas chamadas de pós-médio. O que é o pós-médio? O pós-médio, eles são geralmente 2 aulas, e a gente reserva essas 2 aulas para a gente fazer análises
de questões, principalmente voltada para o Enem. Aí a gente pega a questão, destrincha ela todinha, faz toda a interpretação, e ali, né, com a participação dos alunos, uma coisa que eu sinto a dificuldade de trabalhar, né, a disciplina de história é a falta de estímulo de leitura desses alunos e uma profunda dificuldade em leitura e interpretação textual. Que isso, evidentemente, vai implicar em uma dificuldade, não só apenas nas ciências humanas, que necessita, né, acho que a gente pode colocar ali que 90% ali 90% da história é o que é você ler, pegar aquele texto, fazer a hermenêutica, né, fazer a interpretação correta, e os outros por cento, né, é um pouquinho da memória, né, você ter uma boa memória e tudo mais. E a gente percebe que o aluno, ele lê a parada, ele lê o texto, ele tem dificuldade na leitura, ele tem dificuldade de fazer correlações históricas, né? Por exemplo, entender, por exemplo, que só um exemplo, durante o Estado Novo, né, ali por volta de 1937, no Brasil, quando Getúlio Vargas dá um segundo golpe de Estado, há uma dificuldade do aluno entender que há um contexto global que implica, né, ali dentro do contexto brasileiro. Então, esse é o grande desafio de expandir a percepção desse aluno, e uma outra dificuldade que a gente enfrenta com os alunos é de colocar esse aluno, inserir esse aluno no processo histórico, de mostrar para o aluno que ele também é agente histórico, que muitas vezes a história ela vai falar de personalidades que foram importantes, mas dentro da sala de aula, o professor, a professora de história, ela precisa ter uma sensibilidade, mostrar para esse aluno, para essa aluna, e como a gente está lidando com aluno de escola, né, escolas públicas, a gente está lidando com diferentes perspectivas e, em grande parte, são alunos de baixa renda. Então, são muitos alunos que têm, muitas vezes, há uma ausência de perspectiva para um futuro, né? Ele não se vê no futuro, porque ele pensa no agora. Ele aprendeu pela necessidade de sobreviver e tudo mais, as dificuldades, ele se vê só apenas nesse presente, no agora, nesse momento. E aí há essa dificuldade de se perceber no futuro, e há também uma dificuldade também desse aluno se perceber como agente histórico. Então, são grandes dificuldades que a gente tem que ter um jogo de cintura, ter ali, né, um momento ali de, ó, eu estou trabalhando nesse contexto e eu preciso despertar a atenção desse aluno. Ó, você sabe o que aconteceu nesse processo histórico? Aconteceu isso, isso, isso e isso. Então, isso que aconteceu lá, milênios atrás, séculos atrás, implica as nossas vidas hoje. Então, né, nesse jogo de cintura, a gente vai chamando a atenção para esse aluno, para ele se perceber também como agente histórico. E falando, galera, vamos buscar, mas é um desafio complexo. Tem a questão também de que a grade curricular, às vezes, não permite dar Sim. trazer, despertar esse interesse dos alunos, né? Porque você tem que seguir, tipo, um protocolo. Então, muitas das vezes a dificuldade do interesse deles vem exatamente de vocês não poder sair muito da rotina. Sim, apesar de que, bom, pelo menos eu falo da minha experiência, apesar de que a gente tem uma certa liberdade, uma certa autonomia para encaixar, né, a forma como a gente, dentro da nossa necessidade, a gente pode encaixar ali, né, dentro os conteúdos que são trabalhados, mas, sendo bem sincero com vocês, essa mudança que teve, essa mudança muito caótica que teve com o novo ensino médio, cada estado criou um currículo próprio, e aí isso bagunçou muito, ficou muito... basicamente, se você pegar o currículo do ensino médio, basicamente, do estado de Goiás, ficou muito caótico ali, a forma como que ficou, né, dividido, né, os conteúdos e tudo mais.
E aí a gente tem que ter um jogo de cintura para adaptar aquilo que eles pedem para a gente, porque o que está no papel está de um jeito, só que quando você vai para a prática, na realidade, é completamente diferente. Então, a gente, apesar da gente ter autonomia, né, uma certa autonomia para adaptar esses conteúdos, há, né, essa dificuldade que eu acabei de apresentar para vocês, né, a falta do interesse, poucas aulas, mas a gente consegue, né, mesmo tendo poucas aulas, mesmo tendo essas dificuldades, mesmo tendo uma falta de interesse dos alunos, a gente consegue ainda manter uma qualidade nas nossas aulas, né? Ainda bem. Ótimo. O professor, Sim. tipo, eu acompanhei um pouco as suas aulas, como Uhum. aluno e também como estagiário, né, de outro curso, Uhum. e eu vejo que você utiliza uma metodologia muito interessante, que é a indicação de filmes, né, Sim. além de outros materiais para chamar a atenção dos alunos, né, Sim. tipo assim, igual foi muito bem exposto, né, essa dificuldade de leitura, né, de interpretação dos alunos, e na maioria das vezes eles são muito visuais, né? Sim. Não muito aprofundados, mas são visuais. E agora entro no tema que a gente elaborou esse trabalho, que é a importância, né, dos filmes, né, para melhorar ou para, de certa maneira, ajudar o aluno a compreender o conteúdo. O que é que você acha, né, da implementação de filmes em sala de aula ou por meio de indicações? Eu acho fundamental. Eu acho fundamental porque, como a gente estava conversando em off antes da nossa conversa aqui, a história, ela é uma ciência que ela consegue dialogar com diferentes outras ciências, até porque se um historiador, por exemplo, ele resolve pesquisar pré-história, ele não vai ter dados escritos, ele não vai ter fontes escritas. Então, como que ele vai trabalhar para a história? Aí ele vai atrás das ciências auxiliares, aí ele vai atrás da arqueologia, da antropologia, a gente pode colocar ali também outras ciências que vão, ciências mais específicas, mais técnicas, né, que vão auxiliar esse profissional ali para estudar pré-história. Ou então, contextos dentro ali da antiguidade, que não dá para a gente ter uma precisão, dá para a gente ter uma aproximação dos fatos, porque já tem os textos escritos e tal, enfim. Então, a forma da gente também serve também como uma forma de chamar a atenção, despertar o interesse desse aluno, mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar essas mídias, né? Porque o filme, um quadrinho, por exemplo, se a gente utiliza um quadrinho, eu gosto muito, dependendo do conteúdo, de utilizar cenas, momentos bem específicos de uma franquia de jogos chamada Assassin's Creed. É excelente para a gente colocar ali, como você colocou, visualmente para o aluno, para ele ter uma percepção, para ele também ter uma imersão durante essa aula, né? Durante ali, por exemplo, trabalhando com Revolução Francesa, você faz um slide, coloca ali cenas, né, dessa franquia Assassin's Creed, que tem as cenas do personagem andando no meio da galera no momento em que está acontecendo a Revolução Francesa, então tá um caos, né, ali em Paris e tal, então isso, de certa forma, funciona como eu falei, funciona como uma imersão. O aluno ele vai entrar o máximo possível, se colocar dentro daquele mundo, como ele faz, eventualmente assistindo um filme, uma série, ou lendo, né, um livro, alguns, né, têm um hábito, são poucos, né, alguns têm algum hábito de leitura. Então, eu vejo o filme como um recurso pedagógico que vai auxiliar, que vai complementar, ele não vai aprofundar, né? Não dá para a gente, ainda mais se a gente for pegar, por exemplo, uma obra cinematográfica de Hollywood, que tem muitos problemas. Se a gente pega, por exemplo, o exemplo do Coração Valente, que fala sobre
o contexto da independência da Escócia, o filme ele é todo cheio de imprecisões históricas. Ele é todo cheio de imprecisões históricas. Então, aí como é que eu posso utilizar esse filme, que é todo errado, historicamente falando, mas como eu posso utilizar ele? Eu posso utilizar com os hábitos que eles estão reproduzindo ali, eu posso utilizar ele com a paisagem que aparece para os alunos, as vestimentas, as roupas, os hábitos, os costumes, as armas, né, as táticas de guerra que estão reproduzidas ali, enfim. Então, o filme ele vai auxiliar aquela sua aula para você despertar uma chama de interesse para aquele aluno. Aí você tem, né, infinitas possibilidades para você estar trabalhando esse imaginário. O bacana é você trabalhar o imaginário desse aluno, né? Você está ali trabalhando com o aluno e você fala assim, ó, imagina você lá nesse contexto. Aí é bom sempre fazer esses comparativos. Imagina você lá nesse contexto, que não tem celular, que não tem as roupinhas que você tem hoje, não tem o carro, não tem shopping. E aí eles começam, então, a fazer vários questionamentos, eles começam, então, a fazer o que os historiadores franceses gostam muito de fazer, de problematizar a história. E aí ele faz um comparativo com aquele contexto e o contexto atual. Então, o filme, repetindo, ele serve, então, para auxiliar, para complementar e de levar esse aluno a começar a imaginar digamos, essa realidade histórica, né, que o filme, ele nada mais é do que uma representação desse contexto histórico, né, basicamente. Muito interessante, o professor. E também eu acompanhando, né? Você tem um canal no YouTube que faz análise, né, de Sim. vídeo, ou melhor, de filmes, de livros, entre outros. Eu queria que você discorresse um pouco sobre esse trabalho também nas redes sociais e também divulgar o seu canal. Sim, é um canal é um canal que está bem no início, né? Ainda tem poucos inscritos, mas é um trabalho que eu faço com muito carinho. O nome do canal é Carcossa, é Karcossa, Vai estar na Carcossa. descrição. Isso. E aí, basicamente, o trabalho que é um trabalho que eu tento desvincular a instituição, né? Que eu trabalho, que são o objetivo ali não é de vincular a instituição, e sim, né, de vincular apenas ali a minha atuação enquanto professor. Então, basicamente, no canal, a gente faz ali algumas análises, indicações, né, sempre quando eu pego, principalmente livros, eu pego assim e falo, ó, o meu objetivo nesse vídeo é de convencê-la a ler essa obra. Enfim, então eu sempre começo fazendo essa premissa. Então a gente trabalha ali literatura, quadrinhos, filmes, séries, e sempre, obviamente, quando há a oportunidade, a gente sempre, eu sempre puxo para o lado ali do aspecto histórico, porque, repito, a história ela consegue facilmente dialogar com diferentes áreas do conhecimento. Então, eu vou estar ali indicando, ao mesmo tempo que num vídeo você vai estar lá vendo, eu indicando uma ficção científica, no próximo já vai ter um livro já o livro é um livro teórico que eu vi que é interessante e quis compartilhar, né, com a galera para estar assistindo. Da mesma forma, os filmes, né? Os filmes, quando há ali uma, a oportunidade de pegar aquele filme, ou pegar aquela série que é mais visual e tal, que tem um ritmo bem diferente de obras literárias, a ideia sempre também é conectar essa obra cinematográfica com a realidade de quem está assistindo o vídeo. Ó, esse filme, ele fala sobre... ela fala sobre... Deixa eu pegar um exemplo aqui de filme que a gente pega, por exemplo, uma série que lançou originalmente na Netflix chamada o Eric, que dá facilmente para a gente comparar essa série Eric, porque ela vai tendo começa com uma coisa muito pequenininha, o desaparecimento de uma criança,
e no final a gente descobre um esquema de corrupção envolvendo o prefeito da cidade, a empresa de coleta de lixo e tráfico de droga e tudo mais, e dá para a gente conectar, né, assim, fazer ali, dadas as suas proporções, dá para a gente conectar, por exemplo, com um caso que aconteceu recentemente, daquele homem que desceu no aeroporto de São Paulo e foi executado por membros, né, de uma facção, e óbvio que tem todo um simbolismo, né, dentro do ato em si, né, que aí dá para a gente sempre, a tentativa, por isso que demora um pouquinho, né, a produção dos vídeos, que a gente precisa de assistir, de assimilar aquilo, de produzir uma reflexão, depois apresentar aquilo de uma forma mais crítica, mais reflexiva. Então, é um trabalho, né, bem lento, mas é um trabalho que a gente faz com muito carinho. Muito bom. Alana? O seu canal, então, já te ajudou, às vezes, em sala de aula, né? Já, muitas vezes. Eu assimilei bem, igual você disse, que às vezes as estratégias e tal, às vezes você vê que o aluno está com dificuldade em alguma área específica, você pode indicar um livro, uma série, para ver se ele entende melhor. Eu não sei, eu não me recordo quando eu era um aluno lá no ensino médio, mas hoje os alunos, eles têm uma coisa de, quando ele não gosta de uma disciplina, ele fala assim, eu não sou de humanas, eu sou de exatas, né? E aí eu vejo muito isso, eu sou de exatas, e exatas é conta, então eu não preciso de ler, eu falo assim, você está completamente errado, meu jovem. E aí eu venho, sento com o aluno e falo assim, ó, já leu, você já leu sobre tal teoria na física? Ele não. Então, o aluno, ele tem uma ideia pré-formada e é aquilo, e pronto, né? E então, a função ali do professor, dialogando com esse, porque muita coisa que eu consumo também, muita coisa é indicação dos alunos, porque eu quero ver o que eles estão lendo, o que eles estão assistindo e tal, e nem tudo dá para aproveitar, porque aquilo que eles assistem é bem específico, né, voltado para aquele público ali, enfim, mas a gente dá uma olhada. Então, a função ali do professor, muitas vezes, dentro, né, das suas limitações, muitas vezes é de mostrar o caminho para esse aluno. Ó, você gosta de exatas, então dá uma pesquisada nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele fala de física, ele é um físico, trabalha sobre uma área extremamente complexa, mas para dar vários exemplos para o público leigo, ele trabalha literatura, ele trabalha mitologia, trabalha vários aspectos de uma forma muito poética, muito visível, para dar uma explicação mais plausível, né, e mais próxima para o público leigo, ele conseguir entender aquilo. Aí o aluno ele já fica curioso, ele vai lá, né, pesquisa isso e tal. Então a gente tem essa função ali também, né, de estar fazendo uma curadoria, né, intelectual para esses alunos aí, basicamente. De mais alguma outra contribuição, você pode nos ajudar com o projeto? Você teria algum em mente, ou Múcio? Olha, a gente falou das obras cinematográficas, né, a forma como ela auxilia ali no trabalho, né, trabalhando ali aqueles conteúdos, trabalhando cinema, trabalhando filmes, né, séries, literatura também, né, é dentro da minha formação, né, na graduação eu fiz ali, trabalhei com literatura, história e literatura, mas durante o curso teve uma disciplina voltada para história e cinema que foi, abriu os horizontes, assim, e mudou a minha perspectiva em relação ao cinema. Assim, a minha humilde contribuição, a gente poderia ressaltar a importância do papel valorizando a história brasileira. É, é uma coisa também que eu estou trabalhando dentro de mim também, né, buscando essas referências. Cada vez mais a gente valorizar a história brasileira, o processo de formação histórico e tal e cultural,
partindo do ponto da literatura brasileira, porque eu percebo muito que quando os professores das linguagens, né, o professor ali de literatura, ele passa um trabalho, ó, lê lá Machado de Assis, lê lá Graciliano Ramos, lê lá, enfim, Mário de Andrade, né, Oswald de Souza, enfim, lê essas obras e muitas vezes falta um pouco ali de uma contextualização histórica, até por conta de que aquele professor, muitas vezes, ele não tem essa formação, ele não tem essa leitura. Então, a contribuição que eu posso deixar é a gente cada vez mais valorizar e aproximar, óbvio, né? Aproximar a história com a história do Brasil e utilizando as obras literárias, porque as obras literárias, elas passam, então, a se tornar uma fonte histórica muito rica e extremamente importante. E, além dessa contribuição, duas ferramentas que eu vejo que tem um potencial muito, muito, muito poderoso de auxiliar também nas aulas, duas ferramentas que eu também utilizo volta e meia nas aulas. Né? Depende muito também do conteúdo, que são podcasts. Podcasts são ferramentas extremamente poderosas, porque você pega aquele podcast que fala sobre o contexto histórico, que muitas vezes tem um especialista falando sobre aquele contexto, tem ali um doutor, um mestre, né, falando sobre aquele contexto, que ele te dá ele abre completamente, ele dá uma contextualização muito mais aprofundada do que você conseguiria fazer utilizando o livro didático, por exemplo, né? Porque a gente tem sempre as nossas limitações. E aí no dia a dia ali docente, como é uma correria, né, para você dar conta. Eu, no caso, ali na escola onde eu trabalho no CEPI Dr. Dorival, são 12 turmas, e eu trabalho história com as 12 turmas, né? Esse ano de 2024 é uma turma de nono ano, 5 turmas de primeiros anos, 3 de segundos anos e 3 de terceiros anos. Então, nessa correria, a gente precisa, então, é uma palavra que eu não gosto muito de utilizar, a gente precisa, então, buscar ferramentas para maximizar o nosso tempo ali. O nosso tempo ele é precioso, né? Então, podcast, ele é uma ferramenta extremamente poderosa. E o RPG. O RPG ele é uma ferramenta pouco explorada, mas a gente tem o que a gente encontra de materiais, de artigos, né, utilizando o RPG como ferramenta também para auxiliar as aulas de história, qualquer aula, na verdade, qualquer disciplina, você pode estar utilizando essa ferramenta como uma metodologia. Só que o RPG, aí vai precisar de uma preparação maior desse professor, né, para ele estar ali, né, montando todo aquele cenário, né, o RPG, inclusive, auxiliando, por exemplo, utilizando os filmes, né, você consegue ter uma maior imersão. Só para finalizar, eu vou dar só um exemplo, que no ano passado, 2023, a gente, lá dentro da escola de tempo integral, a gente tem a grade curricular normal, que a gente coloca, né, o núcleo comum e o núcleo diversificado. Dentro do núcleo diversificado, a gente tem uma disciplina que é bem interessante, que chama eletivas. As eletivas, o professor ele tem autonomia para ele montar uma disciplina dentro ali da área de formação dele. Então, em 2023, no primeiro semestre de 2023, eu montei uma eletiva que o objetivo dela era o quê? Pegar a estrutura do RPG, utilizar a metodologia do RPG, jogar um contexto histórico e extrapolar um pouco. Porque aí, jogando o contexto histórico, os alunos eles teriam que aprender e estudar aquele contexto, para depois extrapolar ele durante as aulas que a gente iria fazer ali as sessões de RPG. Então, um exemplo. Peguei o contexto da ditadura, né, civil empresarial militar, 64, na verdade, o contexto ali foi 68, que a gente ia trabalhar em 68, no ano que foi assinado o AI-5. Então, eu apresentei a proposta para os alunos, ó, vocês vão trabalhar, a gente vai trabalhar nesse cenário.
Brasil, 68, ano do AI-5, momento em que a ditadura fica mais, né, mais autoritária, mais violenta e tudo mais. Só que a gente vai extrapolar. A gente vai extrapolar, e aí, para extrapolar, eu utilizei um conto que foi publicado numa coletânea de contos da editora Suma, em que a autora desse conto, ela escreve uma história de ficção especulativa no cenário da ditadura militar, só que extrapolando. Então, a protagonista da história, ela tem digamos, poderes como se fosse um X-Men, uma espécie de X-Men ali, né? Então, ela tem o poder de imaginar um lugar e de se teletransportar para esse lugar. Então, aí essas pessoas que têm essa habilidade, elas estão trabalhando ali para a galera o grupo, né, que luta contra a ditadura, pegando pessoas potenciais alvos, né, de perseguição da ditadura e leva essas pessoas para um local mais seguro. E aí eu trabalhei esse conto, trabalhei vários filmes, né, que trabalham essa temática ali da ditadura militar e joguei para eles. E foi assim, foi uma aula excelente, eles conseguiram pegar a essência, né, do propósito da eletiva, mas sempre ali com um elementozinho do contexto histórico. Por quê? Porque eles tiveram que estudar, eles tiveram que assistir os filmes, ler o conto, e eles conseguiram, então, manipular esse contexto histórico e extrapolar ele, basicamente. Então, é isso, né? Eu não sei se eu consegui sintetizar aqui, né, essa ajuda aqui para vocês. Ele contribuiu demais para a gente, Nossa, muito mesmo. demais, Muito moço. mesmo. A gente fica até encantado, assim, né, de ver, assim, a experiência, como a gente tá fazendo a graduação agora, né, a experiência, quando chega lá, né, em sala de aula, na prática, né, é bastante interessante, foi de muita A valia. teoria tomando forma é diferente demais. De muita valia, e muito obrigado mesmo, Mus, por essa entrevista, e ela vai ser transmitida, né? Daqui 2 dias, né? A gente está fazendo a live dia 5/12, no dia 7/12, lá no polo de São Miguel, ou no polo da Universidade Estadual de Goiás, aqui em São Miguel do Araguaia, né? E também vai ser disponibilizada no YouTube, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. E até a próxima. Esperamos você lá. Sim, com certeza. Sempre que precisar, podem contar comigo. Não, Tamo aí, para ajudar. Certinho, muito obrigado.